Olá, minha amiga, olá, meu amigo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu me chamo Virgínia e todos os dias, nesse final de ano de 2024, nós estamos fazendo a leitura de um salmo. Exatamente. Hoje nós vamos estar lendo o Salmo 32 e eu tenho certeza que você vai aprender muito, assim como eu tenho aprendido bastante com a palavra de Deus. Todos os dias nessa leitura a gente vai aprendendo algo novo, a gente vai conhecendo um pouco mais de Deus, Deus vai se revelando na nossa vida. Então seja firme, seja fiel, não desista, a sua fé é aprovada todos os dias. Então, mesmo que tudo esteja dando errado, mesmo que as coisas aconteçam ao contrário, não desista, não desanima, continue firme. Que se você tem um propósito, seja fiel, seja firme nesse propósito, porque Deus, Ele honra quem cujo propósito é firme, está escrito. Então, seja fiel, tá bom? Então, pega sua Bíblia, vem comigo fazer essa leitura que eu tenho certeza que Deus vai falar muito conosco. Vamos lá? A alegria do homem perdoado. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Olha que interessante, Davi, quando pecou, quando ele tomou a Batseba para si e matou Urias, né? Ele cometeu uma transgressão, um pecado que Deus reprovou, aquele pecado. E ele, naquele momento ali, ele guardou para si, ele não revelou, não mostrou para Deus, não chegou diante de Deus arrependido, pedindo perdão, não confessou os pecados dele diante de Deus. E aí, ele ficou assim mal, né? Ele não tinha felicidade, ele não tinha alegria, ele estava sempre mal-humorado, ele estava sempre triste, estava sempre vazio. Então, minha amiga, meu amigo, se você está passando por uma situação na sua vida no qual você perdeu o humor, perdeu a vontade de viver, perdeu a vontade de ser feliz, você não tem encontrado felicidade em nada do que você faz, então verifica a sua vida, analisa a sua vida, o que levou você a estar dessa forma, qual é a raiz desse problema, que às vezes uma coisinha lá atrás, uma dúvida, um pecado, alguma coisa que você fez lá atrás trouxe esse problema e não é nada, coisa boba. A gente é pecador, gente, nós somos errantes. Se Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, errou dessa maneira, a ponto de matar um homem e tomar para si a esposa do homem, então quem somos nós, né? Estamos sujeitos a tudo, nós estamos sujeitos a qualquer coisa nessa terra. Não é que você vai viver no pecado, na prática do pecado, mas nós somos pecadores. Nós somos pecadores e erramos, cometemos falhas. Então, a gente precisa estar todos os dias, todo santo dia, se analisando e pedindo perdão a Deus. Então, às vezes, você errou em algo na sua vida e você não confessou para Deus, você não falou com Deus sobre esse erro, sobre esse pecado. Isso trouxe uma consequência ruim para você, aonde te traz infelicidade, às vezes um problema de saúde, às vezes um problema na família que você está enfrentando, é por conta desse erro que você cometeu e não se arrependeu, não confessou o seu pecado. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegrias, cantos de livramento. Tá vendo? Quando ele confessou para Deus o pecado, Deus conseguiu tirar toda a angústia de dentro dele. Ele conseguiu ali se esconder de toda a maldade, de toda a angústia, de toda a tristeza, de toda aquilo que vinha remoendo ele. Ele conseguiu se esconder depois que ele confessou o pecado dele. Depois que ele foi para diante de Deus e falou para Deus e pediu perdão e Deus perdoou ele. Porque Deus, ele perdoa quando você é sincero, quando você tem um coração, você está realmente arrependido, Deus, ele perdoa. Então você tem que seguir esse passo a passo. Errou, você reconheceu que está errado, você parou para pensar, você viu assim, não, isso aí está errado, eu não devia ter feito isso. Vai lá, vai diante de Deus, se humilha diante de Deus, não é diante dos homens, não, aqui está falando diante de Deus.
chega diante de Deus, se humilha para Deus, confessa o seu pecado, confessa, fale, meu Deus, eu errei nisso, eu errei naquilo, eu falei o que não devia, eu fiz o que não devia, e eu me arrependo. Pede perdão para Deus. Deus, ele vai te acolher, ele vai te perdoar. Não fica pensando assim, o que eu fiz é imperdoável. É imperdoável para os homens, pode até ser, mas o homem, ele é injusto. A justiça de Deus é muito maior, e Deus, ele te perdoa. Quando você está realmente arrependido, Deus, ele te perdoa. Ele conhece o seu interior. Ele conhece você melhor do que você mesmo. Então, peça perdão para Deus. Confesse o seu pecado. Se arrependa. E peça para Deus perdão e se perdoe. Isso é muito importante também, você se perdoar. Mas confesse para Deus. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia e tu me cinges de alegrias, cantos de livramento. De alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós, os justos. Cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Aí, tá vendo? Deus perdoou Davi. Deus perdoou Davi. E ele vai te perdoar também. Se humilha para Deus. Tem um versículo que fala: humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, e ele em tempo oportuno vos exaltará. Então, a gente tem que se humilhar para Deus. Sabe? Às vezes você é humilhado, às vezes alguém te xinga, às vezes alguém te humilha, às vezes alguém coloca você para baixo. Minha amiga, analisa. Não bate para cima. Não faz ali a sua vontade do não, ela não pode falar assim comigo, ele não pode falar assim comigo. Não, naquele momento se cale. Vai falar com Deus, vai orar, vai se humilhar para Deus. E Deus, ele vai te exaltar. Não se rebaixa. Não vai para o nível inferior para poder sair por cima. Não, fale no momento certo, haja no momento certo. Mas se você já fez o que não devia, se você foi lá e debateu, e bateu de frente, e brigou, e falou o que não devia, vai até Deus, peça perdão a Deus. E depois vai até essa pessoa, peça perdão a essa pessoa também. Exatamente. Davi não tinha como pedir perdão a Urias, porque ele já tinha matado Urias. Mas o que ele fez foi muito grave. E Deus perdoou a Davi. Então, Deus vai te perdoar, mas faça a sua parte. Faça você a sua parte. Não fique esperando as coisas piorarem. Às vezes, o mal que está em volta de você, colocar angústia, colocar depressão, colocar raiva, colocar ódio, colocar mágoa. Não deixa isso ser alimentado dentro de você. Lute contra isso, mas lute da maneira certa, da maneira correta. Faça de acordo com a vontade de Deus. Cumpra a vontade de Deus, que Deus, ele vai te exaltar. Às vezes é difícil, porque a gente tem que ir contra a nossa vontade, contra a nossa carne, contra o nosso querer. Mas Deus, ele vai te exaltar, ele vai mudar a sua vida, ele vai mudar a sua história. Tá bom? Então, a mensagem de hoje é essa. Compartilha com outras pessoas também, para que Deus venha abençoar a vida de outras pessoas. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. É muito importante aí você se inscrever e deixar seu like. Like me ajuda muito ao YouTube levar para outras pessoas também. Então, deixa seu like aí, não custa nada para você, tá bom? Grande beijo, tchau, tchau, até amanhã.